No vídeo de hoje eu vou trazer para você uma discussão interessantíssima que rolou no meu último encontro com os mentorados, na minha mentoria. É a dúvida sobre qual deveria ser a remuneração do empreendedor, a sua remuneração, o tão famigerado Pro Labore. Os erros mais comuns que a gente percebe por aí quanto à remuneração do próprio proprietário do negócio é o seguinte: primeiro, ele só se remunera quando sobra dinheiro em caixa. Ele considera que obviamente tem que pagar todas as despesas que tem que pagar no negócio e depois ele se remunera. Isso é correto? É legal? É, mas você não pode se remunerar só quando eventualmente sobra dinheiro para o negócio. Afinal de contas, você tem que se pagar como um funcionário qualquer, se é um sócio que trabalha no negócio. Esse é um erro principal, digamos assim. Depois, o outro erro é ter um Prolabore igual para todos os sócios. Todos os sócios não têm a mesma função na empresa, não têm o mesmo nível de responsabilidade, né? Não trabalham com a mesma intensidade no negócio. Então, às vezes, por falta de discussão entre os sócios, por falta da vontade dos sócios de querer discutir esse assunto, então existe essa distorção com relação ao valor do Prolabore de cada um dos sócios. Nós vamos tratar também desse assunto nesse vídeo. Outro erro é ter uma remuneração maior do que o trabalho que o sócio faz. Porque às vezes o negócio dá dinheiro, dá bastante dinheiro e é considerado como Prolabore. Então o cara fala assim, pô, beleza, é um negócio que dá bastante dinheiro, então meu Prolabore vai ser 20, vai ser 30, vai ser 40 mil reais porque o negócio dá bastante dinheiro. Então eles chamam isso de Prolabore, consideram isso aquela remuneração mensal pelo trabalho que cada sócio está executando no negócio, o que também é um erro. O Prolabore deveria ser o valor justo pelo trabalho justo que cada um dos sócios exerce na sociedade. E o outro erro, esse muito comum também, é que o Prolabore não consta da DRE, não consta do demonstrativo de resultado do negócio. Tá? Não dá. Quer dizer, então a pessoa ela faz o seguinte, na última linha, eu pergunto assim, quanto é o resultado da última linha do seu negócio? Aí a pessoa fala assim, não, é 20%, é 25%. Está incluído o seu Prolabore, é a remuneração dos sócios aí? Fala, não, essa não. Estou falando do negócio antes do Prolabore. Depois o que sobra a gente divide, depois a gente retira o lucro e tal. Então, ele está se enganando. Esse é outro assunto que nós vamos ver também ao longo desse vídeo. Então, as duas questões praticamente são essa. As duas principais questões que a gente vai tratar são essa. É como tratar o Prolabore como parte do demonstrativo de resultado e depois discutir quanto vale efetivamente o trabalho, quanto deve ser o valor do Prolabore. A gente quer, no final das contas, encontrar um critério justo, um critério que seja justo pelo trabalho que o sócio pratica, que ele executa no negócio, e um critério que seja justo para o negócio, que o negócio não se prejudique por conta do Prolabore dos sócios, mas, enfim, que seja justo para todo mundo. Então, ponto número 1, tá? Ponto número 1 para você. Prolabore como parte integrante da DRE, do demonstrativo de resultado. Pessoal, Prolabore a gente tem que considerar como uma outra despesa qualquer. Quer dizer, é uma despesa que o restaurante deve, é um débito que o restaurante tem, um crédito que o sócio tem por ter trabalhado durante aquele mês inteiro dentro do negócio. É igualzinho a folha de pagamento. O funcionário trabalhou durante o mês inteiro, ele tem direito de receber aquele valor no final do mês. Assim como o sócio trabalhou o mês inteiro, ele tem direito de receber aquele Prolabore no final do mês. Se o restaurante não puder pagar por aquele trabalho do sócio, tem que constar em algum lugar, né, que o restaurante está devendo. Então, para efeito de DRE, para efeito de demonstrativo de resultado, aquele valor tem que constar ali, mesmo que, no final das contas, no demonstrativo de resultado, dê um valor negativo, né, naquele mês
para o estabelecimento, para o restaurante. E não tem problema nenhum, porque aquele mês faturou menos, vai dar negativo. O mês que faturar mais, enfim, é um mês melhor, vai dar positivo. Mas sempre tem que estar constando o valor do trabalho efetivo dos sócios como uma linha da DRE. Isso é importante para quê? Para a gente ter uma fotografia do negócio. Isso é parte da análise do negócio. É parte da análise do negócio para os atuais sócios, para eles perceberem como efetivamente é o resultado do negócio, considerando o trabalho de todo mundo, e é parte da análise do negócio quando você admite um sócio novo. A evolução natural do mundo dos negócios é essa, quer dizer, você começa o seu negócio, depois você admite mais um sócio na operação, você vai fazer outros negócios, vai entrando outras pessoas, vai mudando a configuração societária, você compra a parte de outro sócio. Enfim, isso é normal, né, numa atividade empreendedora, isso sempre acontece. Então é muito importante quando você está mostrando o seu negócio para alguém, para um futuro interessado, para um sócio potencial, ou para comprar uma parte de um sócio que esteja trabalhando com você, enfim, para mudar a configuração, a constituição da sociedade de um negócio, é importante você ter essa visão que engloba o Prolabore, que engloba, na verdade, todas as despesas do negócio, todas as receitas e todas as despesas do negócio, e o Prolabore é uma dessas despesas que não pode ser ignorada, tá? Então, esse é o ponto 1, constar na DRE. No DRE igual a demonstrativo de resultado do exercício, é aquela análise que a gente faz todo final de mês que tem faturamento, custos, despesa e resultado. No caso, o Prolabore é uma despesa, porque ele é um daqueles valores fixos, é um valor que não muda, não é uma despesa variável, não é que ele muda conforme o faturamento. O faturamento é maior, o Prolabore é maior, o faturamento é menor, o Prolabore é menor. Não, ele é uma coisa constante, né? Bom, quanto deve ser, ponto número 2, quanto deve ser esse Prolabore? Essa que é a questão, né, que mais pega, a questão que mais as pessoas me perguntam, mas por quanto que deve ser o Prolabore, quanto que eu devo ganhar? Então a primeira distinção que eu quero fazer é sócios atuantes e sócios não atuantes. Tá? Os sócios atuantes, obviamente, aqueles que atuam no negócio, aqueles que estão trabalhando no negócio, sócios não atuantes, aqueles que investiram no negócio, aqueles que criaram eventualmente o negócio lá atrás, mas que de repente hoje não trabalham, mas não são mais atuantes na operação do negócio. Então a primeira distinção é essa, sócios atuantes e sócios não atuantes. Lembrando que atuação não tem nada a ver com o percentual da pessoa, do sócio na sociedade. Tá? O cara pode ter 80% das cotas de uma sociedade e não ser atuante. Tem outros sócios que pode ter 5%, pode ter 3%, 10%, enfim, quanto seja, e seja o sócio atuante, aquele que realmente toca o tambor, aquele que carrega o piano, aquele que está lá. Pá. Então, o critério para definição do Prolabore é esse, qual o papel que a pessoa exerce, né, dentro do negócio, porque se são, por exemplo, 5 sócios, mas tem um que exerce o papel de CEO, de diretor-geral, que é o cara que coordena a parada toda e que tem uma dedicação full-time no negócio, então a remuneração deste sócio pode ser maior que a remuneração de um outro sócio que cuida de uma parte menor, que ele é dentro da estrutura hierárquica daquele negócio, ele tem uma subordinação àquele sócio que é o diretor-geral. Então, o que estabelece o valor do Prolabore? O valor de mercado. Então, quanto que aquele cara que é o diretor-geral, por que ele foi eleito, por que foi combinado entre os outros sócios? Vamos supor que seja 5 sócios no negócio. Por que foi combinado que aquela pessoa seria o diretor-geral? Porque ele tem competência para isso, porque ele tem experiências profissionais passadas que levam a isso, né? Porque ele tem habilidades que levaram ele a ser escolhido. Então é justo que ele receba uma remuneração como o mercado pagaria essa remuneração para uma pessoa daquele nível. Porque se não fosse aquele sócio a executar aquela tarefa, quanto se pagaria no mercado para trazer uma pessoa com aquelas mesmas habilidades para executar aquela mesma função? Essa é a pergunta que os sócios têm que responder para cada um dos sócios que atuam no negócio, tá? Porque às vezes você pode ter um sócio que sei lá, o cara ele é dedicado só à questão do marketing, ele é bom do marketing do negócio. Beleza, quanto custa
no mercado um cara para cuidar do marketing de um negócio que tem aquele nível de faturamento, que tem aquele montante de pessoas, que tem aquele montante de atividades de marketing a ser realizada. Então vamos supor, R$7.000, beleza, então o prolabore desse cara tem que ser R$7.000. E o salário, o prolabore do cara que é o diretor-geral, que cuida da parada toda, que tem lá 150 funcionários, que tem toda a responsabilidade da operação na mão dele, não, aí é R$15.000, beleza. O prolabore do cara vai ser R$15.000. Então essa distinção é que é importante. Qual o papel que a pessoa, aquele sócio, executa na operação e que dedicação que ele está dando para aquele negócio. A composição dessas duas coisas estabelece o prolabore dos sócios. Acima e abaixo, quando você estabelece um valor acima dessa remuneração de mercado e abaixo dessa remuneração, ou abaixo dessa remuneração de mercado, é sempre um problema. Tá? Porque se é uma remuneração acima, digamos que todos os sócios estabeleceram que vai ser 15 mil o prolabore dele. Mesmo aquela pessoa do marketing que a gente falou que poderia ser contratada no mercado por 15 mil, o que acontece? Se todo mundo estabelece que é 15 mil equânime, igual a divisão, isso é um erro que muito comum de acontecer, porque as pessoas não discutem isso porque tem, tem esse bloqueio, né? Elas não querem discutir com transparência entre os sócios essa questão, então elas acabam indo pelo caminho mais fácil, em vez de pegar essa discussão que ela é difícil, que deveria, que pode ser dura quando você joga essa realidade na cara de todos os sócios, mas ela é fundamental para o futuro do negócio, principalmente como eu falei, quando tem outras pessoas para entrar na operação, quando você tem que justificar esse prolabore para outras pessoas, para eventuais sócios de fora. Então isso fica com essa ideia na cabeça, porque isso é muito importante. Se o cara, por exemplo, se o sócio, ele se sente... Ele acha que o trabalho dele, né, que ele está executando ali, vale no mercado, né, R$20.000, ele poderia arrumar um emprego, ele tem currículo, tem habilidades para aquilo, para arrumar um emprego por R$20.000, e a empresa está pagando como prolabore para ele R$10.000, o que acontece? Tem um gap aí, tem uma lacuna aí de R$10.000. Por quê? Porque ele poderia estar trabalhando num outro lugar recebendo 20 e está recebendo 10 aqui. Então isso é um problema. Ele sempre vai ficar insatisfeito com a remuneração dele por estar trabalhando na própria empresa na qual ele é sócio. E o contrário, né, aquele cara de 7 mil de valor de mercado, que poderia ser contratado no mercado por 7 mil, mas que está ganhando lá os 15, só para ficar equânime essa questão dos sócios, que é um erro que muita gente comete, ele está fazendo o quê? Prejudicando a empresa. Essa decisão está prejudicando a empresa como um todo. Essas duas situações criam um desbalanço na empresa. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, quais essas conclusões que a gente pode tirar? Quais são as melhores práticas sobre esse assunto de remuneração de prolabore? Bom, essa questão essa questão da discussão do prolabore surge quando existe alguma possibilidade de mudança na constituição societária. Como eu falei, com a entrada de sócios ou como algum balanceamento da própria estrutura existente de sócios, um compra o outro, um diminui o outro, um aumenta o outro, enfim. Até então, até ocorrer essa discussão societária, é uma questão de cavalheirismo, é um acordo de cavalheirismo que rolou desde o começo. Só que desde o começo, a empresa ela é um ser vivo. Desde o começo a gente estabeleceu alguma coisa entre nós, sócios. Por quê? Porque, cara, ninguém sabia direito o que ia acontecer, qual seria o papel de cada um. Então a gente falava, vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa sociedade aqui, 5 pau para mim, 5 para você de prolabore, e estamos estabelecidos. Só que a coisa vai mudando, as pessoas vão ganhando habilidade ao longo dos anos, a pessoa vai ganhando maturidade, outros ganham maturidade, outros não ganham, outros estão voando, outros não estão, uns estão mais dedicados aos negócios, outros não estão. Então, essa questão do prolabore geralmente surge quando o quê? Quando se percebe esse desbalanço, seja esse desbalanço é percebido pelos sócios e tem um momento de discussão que eles olham um na cara do outro e falam assim, cara, a gente tem que discutir essa parada para o negócio continuar vivo, para a gente continuar feliz no nosso negócio, ou quando entra um sócio novo, que essa discussão se faz necessária, porque a primeira coisa que o sócio novo vai querer discutir é isso, né? O que está rolando aqui, quem que faz o quê, quanto cada um é remunerado pelo seu trabalho. Aí
esse sócio novo, ele faz com que os sócios do negócio que já estavam no negócio passem, sejam obrigados a refletir sobre o assunto. Aí o segundo assunto que a gente falou é o Prolabore está sempre na DRE com lucro ou com prejuízo. Ele está sempre na DRE e o fato de estar na DRE, por isso que é legal a gente separar o que é DRE e o que é fluxo de caixa. Tá? Porque na DRE, no demonstrativo de resultado, vai estar lá, vai constar o Prolabore, tenha dinheiro no caixa para pagar ou não. Só que se não pagar, o que acontece? Contas a pagar. Vai ficar pendurado no contas a pagar. O dia que tiver dinheiro, paga o sócio, mas pelo menos vai estar refletido no resultado. No caixa, esse dinheiro pode não ter saído porque não tinha dinheiro para sair. E eu entendo que os sócios têm que ter responsabilidade no negócio. A principal responsabilidade é pagar os funcionários, né? É pagar os fornecedores, é pagar os impostos, é pagar, enfim, essa deveria ser e costuma ser a responsabilidade primária dos sócios antes de se remunerar. Isso é legal que o cara tenha essa consciência, né? Que os sócios do negócio tenham essa consciência. Mas isso não quer dizer que não tenha que estar pendurado ali no contas a pagar a remuneração do sócio que trabalha. Eventualmente, quando o negócio melhorar, né? Aí no mês seguinte, estoura, o negócio melhora, a empresa, a contabilidade sabe que tem lá um contas a pagar pendurado, que é a remuneração do sócio que ficou do mês passado. Então isso sim é importante, é ter esse registro. Por isso que o Prolabore tem que ser um preço justo pela remuneração, pelo trabalho de cada um dos sócios, porque ele pode estar lá, ele vai estar lá pendurado de acordo com o salário, né, que é o Prolabore de cada um dos sócios. Se não deu para pagar, ele fica pendurado. Se deu para pagar, paga. Beleza, não tem problema nenhum. O importante é estar refletido nas contas, né, no demonstrativo de resultado. Tá? Então, estabelecer o valor correto é muito importante também. As pessoas costumam perguntar assim, mas Politi, quanto que é o valor correto? Eu digo o seguinte, se você estabelece 5%, por exemplo, até 5%, me parece fazer sentido. Além de 5%, já me pergunto se faz sentido ou não. Mas também depende das outras despesas, do conjunto das outras despesas que você tem. Quando eu falo 5%, eu estou imaginando assim, um negócio que fatura 1.200.000, vamos chutar aí 1.200.000 por mês. Cara, que é uma operação boa, uma tremenda de uma operação de um negócio gastronômico, fatura aí mais de 12 milhões por ano, 13, 14 milhões por ano, que é um negócio bom, né? Então, se você estabelecer os 5%, você está falando de 60 mil, né? 5% de 1.200.000 dá 60 mil. Aí vamos supor que são 3 sócios, aí os 3 sócios de 60 mil dá 20 mil para cada sócio. Vamos supor também que os 3 sócios tenham o mesmo papel, tá? O que eu acho que nunca deve ocorrer, porque sempre tem um sócio que tem um papel mais importante que os outros, mas vamos supor, vamos incorrer nesse erro só para efeito da nossa conta, né, de ser 20 mil reais, cada um dos sócios. Isso eu estou falando só para a gente estabelecer se esse valor de 5% pode estar correto ou não. Então, você fala o seguinte, 20 dá 60 mil, beleza, 60 mil. Aí, vamos supor que essa operação, vamos fazer uma conta aqui de cabeça, essa operação de 1.200.000, ela gere depois, lembra que esse valor vai estar no demonstrativo de resultado, e na última linha, depois, quando já está incluído lá o Prolabore nesse demonstrativo de resultado, na última linha vai dar 10% de lucro líquido dessa operação, desse restaurante que fatura 1.200.000 por ano, por mês. Vai dar quanto? Vai dar 120 mil. 120 mil de resultado líquido, olha que interessante, né? Vai sobrar no final do ano 1.400, né? 1.460, né? 1.480 e 60, enfim, vai sobrar por aí, quase 1,5 milhão no final do ano para aquela sociedade. Aí a pessoa decide, veja bem, o salário, o Prolabore das pessoas foi estabelecido 20, ou 40, 20, enfim, da maneira que você quiser estabelecer, mas é a remuneração pelo trabalho da pessoa. E o resultado, que é aqueles 10% por mês que ficou lá, que no final do ano deu quase 1,5 milhão, fica para o negócio. Aí os donos do negócio, os sócios do negócio decidem o que vai fazer com essa grana. Se você tiver um projeto,
né, muito legal, de expansão do seu negócio, que pode dar uma taxa interna de retorno bacana para o seu negócio, uma boa taxa interna de retorno, cara, você investe no seu negócio, você investe numa expansão, esse 1,5 milhão. Se você não tem projeto, se os sócios não têm um projeto e simplesmente aquela grana tá ali, beleza. Aí eles decidiram fazer uma distribuição extra. Aí a distribuição extra é de acordo com o percentual que cada um tem no negócio. Lembra que a gente falou? É diferente o percentual que o cara tem e a atuação que ele tem no negócio. Então esse 1,5 milhão, ele vai ser dividido conforme o percentual que cada pessoa tem no contrato social do negócio, esse 1,5 milhão. Mas eles vão dividir, eles vão tomar essa decisão em conjunto entre os sócios, e aí a melhor maneira de tomar essa decisão, o que fazer com o dinheiro, é isso. Se você tem um projeto para o próprio negócio, para reinvestir no próprio negócio, que tem uma alta taxa interna de retorno, beleza. Se não tem, cada um decide o que quer fazer com essa grana extra que sobrou no final do ano. Então, o importante de tudo isso que a gente falou é Prolabore igual a valor de mercado. Prolabore não precisa ser igual e equânime para todos os sócios, isso é balela, vocês têm que rever isso na sociedade, determinar qual o papel de cada um, que importância tem cada um dos papéis e remunerar de acordo, ter essa conversa olho no olho entre os sócios, essa discussão e essa decisão sobre cada um, geralmente não sempre, baseada no valor de mercado dessa pessoa, quer dizer, esse sócio trabalhando por aí em outros estabelecimentos, ele estaria ganhando quanto para exercer esse mesmo papel. Então esse deveria ser o valor do Prolabore, e o restante do dinheiro que sobrou, né, depois de pagar o Prolabore, acumula ali no caixa, e aí vocês veem entre os sofás, a cada 3 meses a gente toma uma decisão, a cada 6 meses a gente toma uma decisão, o que fazer com essa grana, a cada 1 ano a gente toma essa decisão sobre o que fazer com essa grana. Aí vocês decidem. E o caminho ao contrário é, se faltar para pagar o Prolabore, beleza, você deixa pendurado lá. Se não der para pagar o Prolabore durante 1 ano, tá? Todos os meses falta para pagar o Prolabore, isso quer dizer o quê? Que a estrutura de Prolabore, que a estrutura de remuneração dos sócios que vocês estabeleceram para cada um, né, como Prolabore, para aquele nível de faturamento, para aquele nível de lucratividade do negócio, está desbalanceado. O negócio não tem condições de pagar aquele Prolabore, então isso deveria, né, ser rediscutido entre os sócios, qual que é a razoabilidade de pagamento de Prolabore dentro das condições que se apresentam naquele momento, né? Isso tudo são acordos entre os sócios, são acordos que devem ser feitos entre os sócios. Então, o mais importante de tudo é ter transparência, é que os sócios tenham essa discussão, que fomente essa discussão, que essa discussão seja colocada na mesa com transparência de quando em quando, sei lá, uma vez por ano, cada vez que tiver uma mudança societária, enfim, aí vocês definem, mas é importante ter essa conversa franca e essa transparência abordando, né, abarcando todos esses pontos que a gente tratou aqui. Então, eu espero, essa foi uma discussão muito interessante que a gente teve lá no nosso grupo de mentoria. Muitas pessoas, muitos dos meus mentorados tinham, né, essa dúvida, e eu esclareci para eles lá e estou esclarecendo para você agora. É isso aí. Um grande abraço para todo mundo. Não se esqueçam, se você quiser entrar na minha mentoria, se você tiver condições de entrar na minha mentoria, a gente sempre está fazendo seleção para novos mentorados. Você tem que preencher um formulário que deve estar, espero que esteja aqui na descrição desse vídeo, se você quiser elevar o seu negócio para um próximo nível, se você quiser o nosso acompanhamento do seu negócio para você chegar nesse próximo nível. Eu acho que a mentoria é um ótimo caminho para você, tá bom? Fica a dica aí.